Olá, você vai ver no programa de hoje o que significa um mandado de segurança. Em que situações ele pode ser utilizado, para que serve esse remédio constitucional. O julgamento em destaque é a decisão sobre a desistência desse tipo de ação. Para a maioria dos ministros, o mandado de segurança pode ser extinto a qualquer momento, mesmo se a outra parte envolvida discordar do fim da ação. A decisão concluída pelo Supremo em maio é o tema do programa de hoje. O mandado de segurança é um mecanismo pelo qual os cidadãos podem acionar o Poder Judiciário e se manifestar sobre violações ao direito líquido e certo por parte de uma autoridade política ou por uma pessoa no exercício das suas atribuições no poder público. Um exemplo disso são diretores de agências reguladoras, Detran, INSS e outros órgãos do Estado, que no exercício da autoridade do cargo acabam por ameaçar ou violar interesses e direitos de pessoas físicas e jurídicas. O mandado de segurança, nós podemos dizer que é uma das mais importantes garantias constitucionais. É um instrumento colocado à disposição do cidadão nas suas relações contra o Estado. O mandado de segurança é amparado pela Lei Federal número 12.016, de agosto de 2009. Para entrar com uma ação desta natureza na Justiça, além de ter violação ou ameaça de violação do direito em questão, é exigido também que o direito em disputa seja líquido e certo. O que é direito líquido e certo? É uma noção processual. É aquele direito que se demonstra na impetração, que não depende de dilação probatória, não depende de fazer perícia, de ouvir testemunhas, enfim. Eu demonstro a existência daquele direito na impetração, ao entrar com o mandado de segurança. Muito bem. Isso do lado do impetrante. Eu tenho do outro lado, lá, da autoridade coatora, eu preciso alegar e demonstrar a existência ou de um abuso ou de uma ilegalidade. Além do mandado de segurança individual, existe ainda o coletivo, que pode ser proposto por um partido político com pelo menos um deputado federal ou senador eleito, por uma organização sindical, de classe ou outra associação legalmente constituída. Ele tem algumas peculiaridades, pautadas sempre pela celeridade. Então, estou impetrando o mandado de segurança hoje e, hipoteticamente, as provas do concurso serão no dia 20. Muito bem. Se nós formos esperar a decisão final, ela vai ocorrer depois do dia 20. E aí não adianta depois conceder a ordem, vai implicar na anulação do concurso e prejudicar milhares de pessoas. Então, se esse direito estiver bem demonstrado, se eu tiver aquilo que a gente chama no direito fumus boni iuris, o que é isso? Fumaça do bom direito, a aparência do bom direito, o juiz pode conceder, então, essa liminar, garantindo a participação na prova aquele candidato. O mandado de segurança é utilizado em várias situações, mas duas são bem recorrentes no Poder Judiciário, por aprovados em concursos públicos que não são empossados por vários motivos, e a situação de pacientes que precisam receber medicamentos não disponibilizados pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A família de seu João Lucas, de 71 anos, precisou entrar na Justiça para conseguir um remédio essencial para garantir a vida do aposentado. Ele tem um tumor no cérebro e, além das sessões de radioterapia que faz desde janeiro, para o tratamento avançar, precisava tomar junto o Temodal. O médico receitou esse remédio e falou que tinha que ser o mais rápido possível, era muito importante para a saúde dele, para o tratamento que ele estava fazendo. A medicação que combate o avanço da doença custa nas farmácias R$3.000 em média. Eu dei entrada na Secretaria de Saúde e lá eles falaram, espera até 15 dias não chegou o remédio, ninguém ligou para você, a Secretaria de Saúde não entraram em contato com vocês vão ligar de volta. Vai direto na Defensoria Pública, entra na Justiça, que lá vai ser mais rápido para vocês receberem. Não imaginei que seria tão difícil assim. A gente pensava que seria prazo de 1 semana, 2 semanas, no máximo, para receber esse remédio. O processo tramitou na Justiça em menos de 2 meses, depois do mandado de segurança pedindo a atuação do governo do Distrito Federal. No caso, o Temodal chegou à família de seu João Lucas, trazendo a medicação
e a esperança de boas notícias para o aposentado. Quando chegou, a alegria, né? Ela ligou para mim, Dalvina, seu João, eu falei, não, pode falar que eu que... Aí ela falou, não, é porque o remédio dele chegou. A demora foi grande, foi muita agonia, né? Desespero. Cheguei até a ficar desesperada mesmo. Mas, graças a Deus que a gente conseguiu, estamos aí com o remédio, né? Só temos que agradecer agora. Primeiramente a Deus e segundo a justiça. O caso do seu João Lucas é apenas um dos milhares de mandados de segurança concedidos diariamente pela Justiça. Quando a situação envolve o direito à saúde, especialistas acreditam que o Poder Judiciário costuma agir com mais rapidez. A Constituição assegura ao cidadão o direito à saúde, a receber assistência médica, a ser tratado, enfim. No momento em que a estrutura do Estado, exatamente por sua inoperância, por suas deficiências, nega isso ao cidadão, ele tem o direito, sim, de recorrer ao judiciário e ir atrás daquela ordem, ou seja, do mandado. A gente chama, tecnicamente, do mandamos, para que o judiciário determine a autoridade da saúde que preste aquela assistência para aquela pessoa. Dei entrada na defensoria e fiquei esperando e ligava lá, eles falavam que já tinha mandado para o juiz, que era só esperar, que tinha que aguardar. Eu falei para eles, moço, mas aguardar, como é que está pedindo já urgência? O pedido é de urgência. Normalmente, nesses casos, é concedida a medida liminar porque o outro requisito para a concessão da liminar, que é o chamado periculum in mora, ou seja, o perigo da demora, se não for urgente aquela prestação jurisdicional, aquela liminar, não adianta, morreu, o paciente morreu. Ele precisava de uma medicação urgente. Então, é expedida aquela liminar como uma ordem, como uma determinação, para que a autoridade sanitária, a autoridade pública, preste aquela assistência àquele cidadão. Mas e se uma das partes desistir do mandado de segurança no meio do caminho? O processo já está em tramitação e, por qualquer motivo, a parte deseja colocar um ponto final naquele litígio. É possível desistir? No julgamento de um recurso extraordinário, em maio deste ano, o Supremo entendeu que sim, que é possível. Os detalhes desse processo você vai acompanhar daqui a pouco, logo depois do intervalo. A desistência do mandado de segurança é uma prerrogativa de quem propõe a ação e pode ocorrer a qualquer tempo, mesmo se a parte contrária não concordar, independentemente de já ter havido decisão de mérito, ainda que favorável ao autor da ação. Essa decisão do plenário do Supremo foi durante o julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Essa recente decisão do Supremo Tribunal Federal, num recurso extraordinário, trouxe muitas luzes ao tema. Por que isso? Porque lá no Código de Processo Civil, no artigo 267, se eu não me engano, tem uma regra que, depois de escoado o prazo para a defesa, para a resposta, citado o réu, passado o prazo para a resposta, não pode mais o autor desistir da ação sem a concordância do réu. Tem que ter concordância. Agora, o Supremo Tribunal trouxe muitas luzes da controvérsia tão existente. O que diz o Supremo Tribunal Federal? Como é uma garantia do cidadão contra o Estado, em que ele alega um direito líquido e certo, claro que ele pode sim, a qualquer momento, desistir. Isso significa que a decisão proveniente da análise desse RE será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores em casos idênticos. No recurso em questão, a empresa Pronor Petroquímica questionava a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não admitiu a desistência de um mandado de segurança movido pela empresa contra a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM.
A advogada que defendeu a petroquímica explicou que a empresa desistiu da ação porque, ao longo da tramitação do mandado de segurança, os casos tributários de fundo foram mudando e a empresa precisava da produção de novas provas para não ser prejudicada. No mandado de segurança, não é permitido juntar provas. Por isso, a Pronor Petroquímica optou por desistir do processo e entrar com uma nova ação ordinária para discutir a obrigação. A preocupação da recorrente desde o início era essa sensação que poderia ficar da litigância de má-fé, da desistência dos mandados de segurança e ajuizamento de ação ordinária. Mas o que aconteceu aqui em tese? O ato coator foi uma determinação da CVM de republicação de demonstrações financeiras da hora impetrante do ano de 2000 e 2001 e em 2002. Impetrou-se os 2 mandados de segurança, obteve-se liminares favoráveis e a sentença concedeu a segurança. Eis que o pano de fundo pelo qual a CVM exigia a republicação eram diversas ações judiciais de ICMS, IPI e CSL que, à época, tinham uma previsão de êxito muito baixa. Quando o processo estava já no tribunal, com a nossa sentença favorável, nós voltamos a revisitar a matéria de fundo, nós vimos que muitos desses casos já tinham acabado, a jurisprudência do ICMS tinha mudado, casos de IPI, que eram na época de autos de infração, tinham sido encerrados e que não faria sentido essa discussão via mandado de segurança. Porque, efetivamente, o ato coator, ele não era só ilegal, ele estava incorreto. Incorreto na medida que esse cenário mudou. Por isso que no processo convencional eu tenho aquela fase instrutória, que eu chamo, que é a fase de produção de provas, em que tem audiência para ouvir testemunhas, tem perito que vai examinar uma determinada situação e vai elaborar um laudo. A partir de todos esses dados de informação, vai se concluir, ao final, se aquela pessoa tem ou não direito. No mandado de segurança não é assim, eu não posso. Não tem nada disso. No mandado de segurança, a sentença é mandamental, ou seja, a decisão proferida no final, ela determina a autoridade coatora, ela manda, ela expede uma ordem, faça isso. A curiosidade neste caso é que já havia uma decisão favorável à empresa. Por isso, o relator da matéria, ministro Luiz Fux, ponderou que seria inviável a desistência da ação quando já houver decisão de mérito. A proibição de que a parte desista do mandado de segurança, eliminando a sentença de mérito proferida, possui razões de ordem pública, considerando a racionalidade da administração da Justiça. Por isso, pouco importa que apenas tenham sido proferidas no processo decisões favoráveis ao impetrante. Uma vez prolatada a sentença de mérito, a parte apenas pode dispor dos recursos destinados a impugná-la, mas não lhe assiste a faculdade de afastar a decisão por ato próprio. Me lembro de um caso em que, não sei se já era, acho que eu era ainda advogada, em que a parte desistiu, a impetrante, porque era relativa a um concurso público. Ela passou em outro e desistiu desse. Até aqui, o impetrante teria brincado com o judiciário. Apenas os ministros Marco Aurélio e Luiz Fux, relator do caso, divergiram do entendimento. Agora, o que não nos parece razoável é que se possa assentar a possibilidade de a parte desistir do mandado de segurança, como regra geral, e isso possa ser utilizado para obter benefícios contra o poder público. Então, essa é a nossa preocupação. Quando a lei do mandado de segurança é categórica ao consignar que a sentença ou acordo que denegar mandado de segurança sem decidir o mérito é a condição imposta para questionar-se novamente a matéria nas vias até ordinárias. Por isso é que eu penso que, no caso, não se pode entender, distinguindo onde a ordem jurídica não distingue, que, em se tratando de mandado de segurança, o todo-poderoso do processo é o impetrante, que, mesmo contando com um pronunciamento, implementando a ordem, pode vir dizer simplesmente, olha, desisto da ação e peço a extinção do processo sem julgamento do mérito, quando o mérito já foi julgado. Já foi julgado, é um contrassenso.
Nada surge sem uma causa. Há um objetivo com essa desistência. Os demais ministros consideraram que o mandado de segurança é um remédio jurídico garantido na Constituição Federal contra ilegalidades ou abuso de poder do Estado. De acordo com a decisão da maioria, ele é um instrumento de interesse apenas do cidadão. Por isso, não haveria necessidade de a administração pública concordar com a desistência. É preciso reconhecer que essa é uma velha jurisprudência da Corte. O próprio ministro Henrique Dávila, que foi do extinto Tribunal Federal de Recursos e que aqui atuou, já dizia, é um precedente que eu coligi, procurei revisitar toda a jurisprudência da Corte desde tempos quase que imemoriais, mas já no velho e inexistente arquivo judiciário. Tratando-se do mandado de segurança, assiste ao impetrante o direito de desistir da ação de mandado de segurança, ainda que a tanto queira se opor à autoridade impetrada ou à entidade estatal interessada. Arquivo Judiciário, volume 108, página tal, relator, o eminente ministro Henrique Dávila. Eu entendo que deve ser reafirmada a jurisprudência dessa Corte, aplicando o artigo 267, entendendo que o artigo 267, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, onde ele diz que se extingue o processo sem resolução do mérito, na hipótese de desistência da ação, mas desde que decorrido o prazo para a resposta haja anuência do réu, eu entendo que essa condicionante, no caso da ação mandamental, não se justifica. Entendo que nada impede que, nas vias ordinárias, desde que por óbvio não haja trânsito em julgado da decisão, o direito pode ser discutido, e não necessariamente retirando o embasamento do mandado de segurança. O caso analisado pelo Supremo neste julgamento foi o da Pronor Petroquímica contra a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Por discordar de projeções de perda da empresa, a CVM exigiu que a companhia republicasse balanços de 2000 e 2001 no ano de 2002. A Pronor havia estimado nas demonstrações financeiras um risco de perda provável em discussões de cobranças de impostos como ICMS e IPI. Com a exigência da Comissão de Valores Mobiliários, a Petroquímica, então, ajuizou o mandado de segurança. O mandado de segurança é um remédio constitucional, tal qual o habeas corpus, no qual ele tem origem, é uma ação dada ao cidadão contra o Estado. É um remédio dado ao cidadão contra o poder. É intrínseco na defesa da liberdade do cidadão. Não é uma via de mão dupla. Ele não gera direito à autoridade pública coatora. Ele não gera interesses à autoridade pública coatora ou à entidade a qual aquela autoridade faça parte ou exerça, ou na qual ela exerça as suas funções. Pode ser objeto de desistência a qualquer instante, na minha ótica. Eu não vou aqui repetir os vários precedentes que já foram citados nos debates. Inicialmente, devo dizer que eu tinha ficado até um pouco inseguro, tendo em vista que nós aqui precisamos buscar, muitas vezes, subsídios no direito ordinário, não é? Tendo em vista a disciplina que ocorre, quer dizer, qual seria a questão constitucional que estava em jogo. Mas depois, claro, é evidente que o que se está discutindo, e pelo que se percebe, é a própria natureza institucional do mandado de segurança, é muito além da disciplina processual. Com a ausência do presidente do tribunal, ministro Joaquim Barbosa, neste dia, a sessão de julgamento foi presidida pelo vice-presidente da Corte, ministro Ricardo Lewandowski. A meu ver, é o seguinte, é que o mandado de segurança é um instrumento que foi criado em favor do cidadão contra o arbítrio, entre aspas, do Estado. Ativa uma ação judicial. Então, não se trata aí, a meu ver, com todo respeito, isso do ponto de vista constitucional, sob o aspecto
enfim, a questão vista da Carta Magna, não se trata de proteger o Estado, um ato estatal, um ato de um agente público. Na verdade, então, aqui é o seguinte, enquanto não transitado em julgado, a meu ver, o cidadão que impetrou um mandado de segurança em seu benefício contra um ato que ele entendeu abusivo, em tese, pelo menos segundo a jurisprudência suprema, ele pode desistir. Eu confesso que eu tenho dificuldade de preconizar a tese judicial. Aí, é claro que se agiu com litigância de má-fé ou se causou prejuízo, ele responderá nas vias próprias. A maioria expressiva dos ministros do Supremo Tribunal Federal entendeu que a desistência era absolutamente legítima. E os ministros, ou basicamente um ministro, que resistiu à possibilidade de desistir, o fez por uma questão jurídico-doutrinária. O ministro Fux é um processualista emérito, então ele ficou, digamos assim, sob o comando do artigo 267 do Código de Processo, ao qual me referi no começo da nossa conversa, que fala que depois de escoado o prazo para a defesa, não pode a parte desistir se é concordância da outra. Então, o ministro Fux ficou, digamos assim, circunscrito a esse dispositivo, a esse comando legal. Os demais ministros entenderam que, por ser uma garantia constitucional, pela excepcionalidade do mandado de segurança, ele não era regido por esse artigo 267. E com o posicionamento da maioria, a desistência do mandado de segurança é uma prerrogativa de quem o propõe e pode ocorrer a qualquer tempo. Mas especialistas alertam que quem agir com litigância de má-fé pode ser punido. Os detalhes você acompanha daqui a pouco, logo depois dos comerciais. Uma decisão que pacifica uma jurisprudência antiga da Corte sobre a desistência do mandado de segurança. De acordo com o plenário, a parte pode desistir de uma ação desse tipo, mesmo se já houver decisão de mérito no processo. O julgamento foi concluído no mês de maio e é o tema apresentado no programa Grandes Julgamentos do STF dessa semana. No caso concreto julgado pelo plenário, os ministros analisavam um recurso da Pronor Petroquímica contra a decisão anterior do STJ, que não admitiu a desistência do mandado de segurança movido pela empresa. Esse advogado acredita que, ao contrário de litigância de má-fé, muitas vezes o que leva a parte a desistir de um mandado de segurança é que, ao impetrar a ação, a parte precisa respeitar o prazo decadencial de 120 dias. E aí, nesse período, as provas ainda não são suficientes. Para observar esse prazo decadencial, alguém faz a impetração do mandado de segurança. Mas faz a impetração, digamos assim, de uma forma complicada, porque a liquidez e a certeza daquele direito não está bem demonstrado no mandado de segurança. Digamos assim, ele precisaria de uma prova que ele ainda não tem. Como ele não pode inovar no mandado de segurança que ele impetrou, então ele pode desistir para entrar com uma ação onde ele vai poder comprovar aquilo. Entendeu? E aí eu evito que se faça coisa julgada em relação àquele direito dele. Tá? Então, isso não tem nada a ver com aquelas alegadas manobras, chicanas, sujeito a agir de litigância de má-fé. Pode ser que isso ocorra. Mas, se isso ocorrer, tem os mecanismos na lei para aplicar a sanção em quem agir assim. O artigo 17 do Código de Processo Civil define quais são as condutas que caracterizam a litigância de má-fé. Quem agir contra a lei pode ser punido. Por exemplo, deduzir uma pretensão, entrar com uma ação contra dispositivo expresso de lei. Digamos assim, eu entro com uma ação cobrando um braço de alguém que eu comprei. Comprei um braço de uma pessoa e a pessoa não me entregou aquele braço. Bom, porque o braço não é um bem jurídico suscetível de comércio. Não pode ser objeto jurídico de uma relação. Então, cobrar um braço na justiça é uma litigância de má-fé. Através
dessas manobras, na verdade, não está a parte ou o advogado tentando demonstrar a existência de um direito. Ele está tentando pura e simplesmente ganhar tempo, jogar o processo para frente para que não termine nunca. E isso é uma manobra protelatória. E isso é uma litigância de má-fé. Quem age para proteger o cidadão contra a ação do Estado, o real objetivo do mandado de segurança, pode desistir da ação, mesmo se o processo já tiver sido analisado pelo Poder Judiciário. Já a parte que entra com o pedido e tem o mandado de segurança aceito, quase sempre tem a sensação de dever cumprido. É o caso da Dalvina, filha de seu João Lucas, de Brasília. Ela recorreu à Defensoria Pública do Distrito Federal para conseguir um medicamento para o pai, que tem um tumor na cabeça. Depois de muita ansiedade da família, o aposentado recebeu o remédio. E se não fosse a justiça, eu acho que poderia receber, mas com mais prazo, né? Com muita demora, né? Assim, que a gente já viu até casos, que a gente está no hospital direto, a gente já viu casos que tem paciente que está com 6 meses esperando esse remédio. Então, assim, eu acho que se eu não tivesse entrado na justiça, eu acho que não teria, acho que ainda não teria saído esse remédio, não. E o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que na semana que vem temos um novo encontro com mais uma grande decisão do Supremo. Se você quer entrar em contato com a nossa produção ou sugerir um tema para o programa, mande um e-mail para a gente. O endereço é esse que aparece na sua tela, grandejulgamentos@stf.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.